Me puxando na frente, eu vou me defendendo aqui atrás. Vamos fazer a entrevista completa, como eu gosto de fazer com todo mundo. Assim, eu começo perguntando o nome da pessoa, de quem é filho, pode nascer, e a pessoa vai se contando. Tudo bem. Meu nome é Orlando de Alencar Martins, filho de Pedro Martins Fernandes, de Alta de Alencar Martins. Meu pai, filho de Melquisedeque Maria Evarista, Melquisedeque Fernandes de Oliveira Martins. E minha mãe, filha de Joaquim Gomes Pinto, com Guilhermina Gomes de Alencar, Alencar Fassuna, não me recordo bem o nome completo dela. A Dona Guilherme, conhecida como Dona Guilherme. E nasci no sítio Lagoa Nova, dia 26 de janeiro de... Aliás, eu não nasci, fui fundado em 26 de janeiro de 1937 no sítio Lagoa Nova, onde também nasceram a minha irmã mais velha, Salé, Zélia, Selma, e lá eu tive a oportunidade de morar até... Bom, meu filho, e lá tive a oportunidade de morar até os 9 anos de idade, mais ou menos. Só que a morada lá era alternada com a morada também no Posto de Fogo, que é no pé da serra, próximo ao Viagem da Cruz. Sempre que começava a chover, o inverno começava a chover, descia todo mundo, mudança da serra. Então, só 2 vezes por ano tinha essa mudança. Com toda a tralha você possa imaginar, garajal de galinha, baú, mala, caçoar, montaria para os adultos, crianças que se seguravam na garupa, vendo a garupa, que não se seguravam vendo a luz da cela. E para isso tinha as pessoas já encomendadas, Raimundo Simplício, França Cabral e outras pessoas. Alfredo, sobre quem nós estávamos falando agora, Alfredo Angelino, participava dessa luta. E sempre que terminava o inverno, começava o verão no sertão, subia-se para a serra. Era esse movimento todo ano. Depois começamos a estudar, a partir de 1946, fomos para Martins. Meus pais tinham uma casa lá, onde hoje funciona uma escola, que é para os meninos de Xixi, da Lívia. E nessa casa nós ficamos morando até 49, quando eu fui para Natal estudar. Fui a convite do irmão do meu pai, chamado Francisco Martins Fernandes, que nunca teve filho, mas educou, custeou os estudos de muitos parentes, primos, sobrinhos, e assim por diante. E não só ele, outros irmãos do meu pai, que a família do meu pai era conhecida por ser muito unida. Inclusive no depoimento anterior, eu citei o exemplo, foram unidos até na morte. 4 morreram em 60 dias, de morte natural. Então, eu fui para estudar na casa desse meu tio, Francisco Martins Fernandes. E fiquei lá em Natal até 1957. Quando eu comecei a trabalhar no Banco Nordeste em Paulo Serra. Trabalhei uma temporada em Paulo Serra, lá me casei. Depois, antes de nascer o primeiro filho, vim morar em Mossoró. Fui transferido pelo banco para trabalhar em Mossoró. Aqui nasceram meus filhos, todos. Os 5 filhos da primeira família. Sueli, Suílio, Jeová, aqui presente, Suzy e sua amiga. Eu já estou rodeado de netos, preciso fazer a conta nos dedos para saber quais são os netos, quem são, quem tem quantos e assim por diante. E, com essas tentativas, me nasceu o último filho, que se chama Alain. Está hoje com 16, 17 anos. E nisso aí se resume a vida de um velho que está caminhando celeremente para o final da sua jornada. Então, é isso. Não tenho muita coisa para falar, não tenho grandes realizações na vida, não fiz nada de... Não juntei dinheiro, não fiquei rico, nem coisa nenhuma. O único tesouro que eu tenho são meus amigos. São amizades que realmente eu prezo e tudo mais. Eu gosto muito das minhas amizades verdadeiras. Tenho sobrinhos, além dos filhos que me querem bem, eu sinto isso, e é verdadeiro. Eu tenho sobrinhos também que
que gostam de mim, que vale. Os irmãos ainda vivos, já desencarnaram, já passaram por outro lado. Salete, a mais velha, e Antônio, o caçula. Todos os dois morreram aqui em Mossoró. Antônio, o caçula, numa lagoa que fica bem aqui de frente. Uns dizem que morreu afogado, eu não acredito, porque ele nadava muito bem, ele morreu, no meu modo de entender, morreu eletrocutado. Fugiu de uma casa de saúde onde se encontrava aqui perto, e veio tomar banho na lagoa e se aproximou de uma torre de rádio no meio do centro da lagoa, e eu suponho que ele deve ter recebido uma descarga elétrica e morreu. Porque afogado eu não acredito. Então, hoje nós temos vivos Zélia, somos 3 vivos, que éramos 5 irmãos, Salete, como eu falei, Salete e Zélia. Salete, eu, Zélia, Selma e Antônio. Morreu Salete e Antônio, tem sorte. Zélia, Selma e eu, estamos aqui teimando, enquanto não chegar a hora de casar. Zélia briga muito com o calendário, diz que nem é, nem quer ser velha. Ela está certa, negócio de morte não é para estar se falando, nem se pensando, é para deixar que ela chegue na hora certa e tudo mais. E nem se deve provocar. E estamos aí. Tio, um detalhezinho que eu queria que o senhor me esclarecesse aqui. Mãe sempre fala uma passagem que quando dizia ia as viagens nos animais, mas o senhor levava vocês crianças, o senhor era mais pesado, ia de um lado do caçoar, ela ia do outro, mas já tinha uma pedra certa para completar. Uma pedra para completar o peso, para a carga não ficar pensa. Era essas viagens que descia da serra no sertão? Não só essas, nas visitas nas visitas, a gente ouviu fazer na Cajuá e tal, Remédio, onde morava Zé de Alencar, e se ia para aquelas visitas, se fazia vez por outra. O transporte dos meninos era assim, uma carga de jumento, 2 caçoares de curupru, fedorento, como sempre. E eu de um lado, Zélia no outro, com uma pedra para completar o peso, e Salete na garupa de um dos animais. Era assim. Não era uma viagem muito confortável. Mas mesmo assim a gente adorava quando chovia na viagem, que aí cobria aquilo tudo com um lençol, para proteger mais ou menos os pingos de chuva. Para nós era uma festa. Como festa era também, principalmente na casa da Lagoa Nova, quando chovia tinha aqueles pingos de chuva. Às vezes chovia granizo, pedrinha de gelo, lá em Martins. Eu me recordo que nessa época, a mamãe sempre armava uma rede acima da nossa, onde a gente estava deitada, armava uma rede bem esticada em cima e botava 2 cabos de vassoura, um do lado, outro do outro, esticando. Chamava-se tolda. Para nós era uma festa. Eu ainda hoje gosto dos respingos de chuva. Gosto de dormir numa casa coberta de telha, sem forro, para sentir de noite, quando chove, os respingos, só os respingos. Mas quando chovia granizo, não era muito frequente. Mas quando chovia granizo, eles batiam o gelo, as pedrinhas de gelo batiam na telha e não sei como pingar, caía as pedras de gelo dentro da rede da gente. Aí era ruim, incomodava. Aí a gente agradecia mesmo quando a mamãe se levantava e botava essas pedras. Me lembro disso demais, nessas passagens assim. Me lembro também que quando a gente chegava, sempre que a gente chegava do sertão, na serra, tinha terminado o inverno, estava tudo muito verde, muita carrapateira, a casa rodeada de fruteiras, um pé de pitomba no terreiro da cozinha, 2 ou 3 pés de umbu em volta da casa, jaqueira bem no terreiro da frente, pé de açafroa, condessa, ata, tudo isso tinha com fartura no terreiro de casa. Afora, o sítio que tinha logo adiante da casa, no sangrador da lagoa, a lagoa chamada Lagoa Nova, que ia despejar no despejo, onde hoje é o despejo, era o sangrador da lagoa. De um lado do outro, muita fruteira, bananeira era emendada. Aí eu conheci lima da peça, tinha também um pé, tinha dendê, conheci dendê sem sair de lá, tinha também babaçu, conheci babaçu sem sair de lá, fora cajazeira e outras frutas assim. Era muito agradável. Quando a gente chegava no sertão, aquilo tudo muito verde, e na frente da casa, entre a casa e esse sítio que eu estou falando, onde tinha as ruínas de um engenho de Moicano, só as ruínas das caldeiras e tudo, aquilo tudo coberto daquelas tomatezinhas redondinhas. Tomate silvestre. Tomate silvestre. Que eu adorava e ainda hoje adoro comer aqui.
Então eu me fartava de tomate para valer mesmo. Fiquei com essa tendência de comer tomate, ainda hoje eu adoro tomate. É parecida com aquela que a gente encontra no supermercado com o nome de tomate cereja. Isso, exatamente. É parecida com a... Talvez já seja um... Só que o gosto dela é bem peculiar, o gosto autêntico de Eu tomate. lembro lá no Poço Escuro, que é atrás daquela casa velha, a primeira casa tinha um pé. Tinha também, nascia ali. Aqui é que o lado nasce. Só que no Porto Escuro era mais fartura, era de machixe, na época do inverno, né? Em volta dos curral dos botos, das ovelhas, e às vezes também por volta do curral das vacas. Tinha muito. Mas no sertão, na época da chuva, as fartanças mais era milho, feijão, machixe, como eu estou falando, a mamãe gostava muito de fazer feijão verde com machixe, e a fartura de leite e os seus derivados, queijo, manteiga, tudo isso. Tudo no sertão. E mamãe fazia queijo de coalho e tinha umas tábuas penduradas nos arames com os pedaços, as cuias de cabaça. Os ratos não perseguiam os queijos, não descia no arame porque eles escorregavam e não conseguia chegar no queijo. E a minha rede, na Casa Velha do Poço Escuro, aquela Casa Velha de Taipa, não sei se você chegou a alcançar, a minha rede era debaixo da tábua de queijo. Próximo assim, a sala da frente, onde o papai armava a rede, dormia, passava a noite toda com farol, querosene, bem baixinho, e mamãe no quarto da frente. E uma bela noite eu estava dormindo, a minha rede muito pensa, esse lado do lado aqui, bem alto, e eu ficava, era uma novela para me segurar dentro da rede. E eu um dia acordei com uma pancada muito grande em cima de mim, no meus peitos. Pá, que bateu. E eu acordei assustado e vi aquilo deslizando em cima de mim, uma coisa fria, liso, e eu só fiz ficar parado. O instinto foi ficar aqui absolutamente imóvel, e aquilo foi escorregando, depois uma pancadinha menor, e aí, afinal de contas, saiu de cima de mim, acredito que para o chão. Daí a pouco uma galinha, tinha um caixão encostado na parede, no canto da parede assim, um caixão grande onde a mamãe guardava farinha, goma, bolacha, dessa bolacha comum que eu ainda hoje gosto muito, quinta-feira, era guardado nesse caixão. E embaixo tinha uma galinha, uma ninhada de pinto. Aí quando o bicho saiu de cima de mim, aí eu chamei, papai, papai. Ele tinha um sono muito maneiro, veio e disse, papai, caiu uma coisa aqui em cima de mim. Aí quando ele chegou, subiu a luz do farol, chegou aqui. Aí a galinha já estava mal zoada do mundo lá debaixo do caixão. Aí alumiou, você olhou, era uma cobra preta. Tamanho bastante razoável. Estava já engolindo um pinto e já tinha um ou dois laçados para matar, né? Aí ele pegou a cobra, puxou, foi jogar lá no terreiro. Abriu a porta da frente e foi jogar lá no terreiro. A mãe dizendo que ele matasse a cobra, ele disse, não, aqui come as cobras venenosas. E essa cobra, depois eu fiquei sabendo, morava lá em casa, no telhado. Via rato, via morcego, essas coisas assim. E eu cheguei a ver essa cobra outras vezes, mas fiquei apavorado com a ideia de cair cobra dentro da minha rede. Outra vez foi na casa da Lagoa Nova. Estava eu dormia na sala, pegado com o quarto das meninas. Aí eu olhei para cima, estava aquela um rodeio em cima, um negócio de rajado. Aí eu chamei papai. Ainda era de dia, eu chamei. Ele foi buscar uma foice e cortar palha de canaú. Cortou uma vara bem alta. E com essa foice ele tirou a cobra. Essa não era a cobra preta. Era uma cobra rajada, eu não me recordo que tipo era. Essa ele matou? Essa ele matou. Assim. Depois foi o tempo que eu fui estudar em Natal, como já falei. E lá fiquei. Comecei a trabalhar no escritório de Dedé. Foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, escritório de Dedé. O que é que o senhor fazia lá? Contabilidade? Ele não. Era menino, tinha 12 anos, 13 anos. Rapazola. Fazia mandado, era como boy. O escritório dele era despachante aduaneiro. Fazia na casa do meu tio, Padre Chico, onde eu morava, na verdade. Aí eles vão arranjar um emprego para você. Ele andou uma vez no escritório de Dedé que me viu escrevendo em máquina. Eu sempre escrevi com 10 dedos. Eu comecei a escrever em máquina com 11 anos, por aí, com 10 anos, 11 anos. Lá em Martins. No orfanato Abigail Afonso. Tinha umas freiras, uma escolinha de datilografia. As máquinas desse tamanho, parecia uma locomotiva
quando eu me lembro hoje. E eu pedi a papai para fazer esse curso de datilografia. O papai, que era exímio datilógrafo também, excelente. E então me botou nesse curso, foi onde eu aprendi. E ele me via escrevendo datilografia no escritório de Dedé, que era despachante da aduaneira, e tinha muita amizade com o pessoal de uma firma chamada Anderson Clayton. E tinha Moisés Pinto Merelli Júnior, que era o chefe do escritório, o seu Jacques Bruno Lima. Aí ele falou com os dois e disse: você pode mandar o rapaz aqui para ele experimentar, vai passar um período aqui. E a história era bater romaneio. O que era romaneio? A relação dos fardos de agave ou de algodão, conforme fosse, com vários números. Número dos fardos, não sei mais do que, número de licença daqui, peso e assim por diante. Aquele romaneio tinha que ser batido sem rasura. E viu ele reclamando. Uma prova de fogo, né? Ele via eles reclamando que a própria Albânia exigia que não tivesse rasura. Aí ele disse: olha, eu conheço um rapaz, novinho, mas se você quiser experimentar, eu já vi ele escrevendo em máquina, vocês querem experimentar? Não, manda ele aqui. Aí eu fui. Aí começaram a ver o meu trabalho, aí começaram a se interessar, e o trabalho era muito puxado, porque era o dia todo, e aí estava ameaçando os meus estudos. Aí eu fui que saí, eu digo: mas eu estou gostando muito de trabalhar aqui, mas não vai dar para eu continuar, porque eu estudo e eu não quero deixar de estudar, por nada. Não, vem cá, vamos conversar, para aumentar logo o salário. E aí eu senti que ali... Que era útil. Era, que eu era útil ali. Aí eles aumentaram o salário, ajustaram o negócio de horário, eu chegar mais cedo. Continuei trabalhando mesmo tanto, evidentemente. Mas aí eu já podia sair mais cedo. O fato é que eu fiquei lá. Fiz concurso para o Banco do Nordeste. Em que ano foi que o senhor fez o concurso do Banco do Nordeste? 1950... 55. O banco foi criado em 54, o concurso eu fiz em 55. O concurso era para escriturário, eu não fui aprovado. O concurso de escriturário, acredite se quiser, não fui aprovado em datilografia, porque na pressa de fazer o negócio nas carreiras, botei a mão trocada no teclado, não olhei mais para o teclado, fiquei olhando só para o texto, saiu tudo ninguém sabe em que língua. Aí, mas por força das outras notas, eu fui aproveitado como auxiliar de escritório. Foi assim que eu entrei no Banco do Nordeste em Pau do Céu, dia 12 de janeiro de 1957. Quer dizer que o senhor veio fazer esse curso em Pau do Céu? O concurso foi em Natal. Sim. Aí eu deixei a Jefferson e entrei no banco, em Pau do Céu, como auxiliar de escritório. Uma cidade do tamanho de Pau do Céu, então, era com paletó. Só tinha a casa de um lado, era o rio e as casas do lado do rio. E acabou. Me abraçou aí, o finado Silvestre, lá em casa. Estava preso. Foi preso pelo tenente Bento, Major Bento, sei lá, que merda ele era. Perseguia muito o finado Silvestre, prendeu o finado Silvestre lá na feira em Marujá, ele estava preso. Eu era quem estava mandando rede, mandei lençol, eu era quem estava mandando a comida. Aí eu digo: doutor Planel, eu tenho um pedido para lhe fazer. Eu digo: o que é, meu filho? Eu digo: olha, tem um tio meu casado com a irmã de mamãe, aqui preso na feira, que estava bebendo, não permitido estar preso. Eu queria pedir a sua interferência, se o senhor mandar soltar ele, se for possível, se o senhor nos prejudicar. Sabe, o senhor não também. Passou por o Santiago, tá? Quando você não deixar na rua, volte e diga ao delegado, eu disse lá, o delegado, eu bem, eu quero falar com ele. Quando voltou, o motorista já veio me avisar. Não me avisar não, já trazia o final de Silvestre. Eu peguei um dia para me deixar ele. Ele ficou com não acreditar nessa soltura repentina, talvez não estivesse esperando tão lá. Eu fui lá. A pessoa eu fui levar ele. Meu pai estava doente, dores horríveis, já era o problema da próstata. E tomando um remédio, baseado em glutazona, que estava muito na voga no momento, e sentia muitas dores. E quando eu levei isso
pessoas, ele disse, olha, eu soube que seu pai está doente, eu quero ir até lá. Depois não. Aí aproveitei e fiz as pazes dos dois. Foi lá no Poço Escuro. Poço Escuro. Fiz as pazes dos dois. Conversaram bastante tempo lá, só os dois. Fui embora. Aliás, eu fui deixar ele voltar na escola. Tio, voltando para essa linha da sua vida profissional aí, Lá no meu serviço, eu passei a ser o datilógrafo dos depoimentos. e de confiança principalmente. Do depoimento e a auditoria que o banco mandou fazer Na época. na época. Vieram vários auditores, vários funcionários graduados, assessores diretos do presidente, que era Raul Barbosa na época, funcionários do Banco do Brasil que tinham acabado de instalar o banco e abrir, botar o banco para funcionar. Eu fiquei conhecido desse povo. E ficaram me aguardando. Em seguida, veio um concurso para escriturário, que era interno e público ao mesmo tempo. Eu era auxiliar. Aí eu fui, me preparei para esse concurso, era em todo o Nordeste. Me recordo que eram mais de 30 mil candidatos. Eu me lembro bem. Vim fazer as provas aqui em Mossoró. E a pessoa que eu pensava que ia passar em primeiro lugar, nem foi aprovada. Arnóbio Tostano de Azevedo, que Edgar encontrou agora, reencontrou, cabeça branquinha, vindo de Brasília, onde ele mora. Ele nem passou. E quando saiu o resultado, para surpresa minha, quem tirou o primeiro lugar fui eu. Saiu a notícia na primeira página do jornal O Povo. Fortaleza. Até bem pouco tempo eu tinha isso, se perdeu. O concurso do Banco do Nordeste, a prova foi instantânea. Em primeiro lugar, houve ao jovem Orlando de Alencar Martins. E dava quando falava mais alguma coisa a respeito do concurso. Aí eu fui aprovado e em seguida entrou no banco, já estava no banco Expedito, que era o Cirlei, que não ele tinha. Depois entra para o concurso Zélia e a noiva de Expedito. Aí ficou esse rolo. Eu era o contador, na época existia essa figura de contador, Expedito era o caixa, e Zélia e Ivan eram funcionários. O banco resolveu espalhar todo mundo. Me nomearam gerente de São Benedito para eu escolher. São Benedito, Cícero Dantas, tudo longe. São Benedito é Paraíba? São Benedito é no Ceará, na Serra Grande. Até num lugar bom de se morar. Aí eu fui, me chamaram a Fortaleza e me puseram essas opções na minha frente. E eu achei aquilo tudo muito esquisito, recém-casado, sem empregada. Eu expliquei para eles, eu estou nessa situação, acabei de me casar, estou sem empregada. Pode aproximar mais. Não tenho condição. Mas eu estava sabendo que aqui em Mossoró, o lugar de contador estava vago. Me diz uma coisa, Mossoró, que é mais perto. Não tem um lugar de contador que é vago lá? Por que você não me botam para lá? Aí o cara assim, admirado de eu estar sabendo, parece que a coisa não era que eu estava sabendo. E então me botaram aqui para Mossoró. Foi assim que eu vim parar aqui, em 1900. Casei em 59. Sueli nasceu em 61, defesinho em 61. Eu vim para cá, a Ritinha veio grávida. Aí fiquei morando ali perto das caixas d'água. O senhor teve uma... Aí, demorando, eu fiz uma carta para a direção geral, pedindo uma oportunidade de um estágio, de aprender um aprendizado também aperfeiçoar tudo, apesar de ter passado em primeiro lugar no concurso na direção geral. Aí eu notou que tem influência política. eu fiquei chateado com aquele negócio. Um belo dia, Soutinho foi lá no banco. Eu era quem atendia esse pessoal, no balcão. Aí perguntou se eu não queria. Me disse que o senhor Henrique Lima, que era o gerente, o diretor-gerente do Banco Mossoró, estava se aposentando. E ele precisava de uma pessoa para tomar conta do banco, que era dele, da família. E perguntou se eu não queria trabalhar com ele. Muito depende, senhor. De início eu posso lhe dizer que é simpática a proposta, porque se trata de partir de você. Eu conheço você como empresário, sei como é que você trata as pessoas que trabalham com você. Eu não faço objeção. Depois vai lá mais tarde, lá no escritório. Aí lá nós vamos. Quanto é que você quer ganhar?
Vamos fazer o seguinte, senhor. No primeiro ano, você me paga exatamente o que o banco me paga. Não quero nem mais nem menos. Eu peço a licença de um ano no banco, vou para lá, e com um ano, de acordo com o resultado do meu trabalho, aí você estabelece, você mesmo vai estabelecer o que é que vai me dar. Eu topei, pedi licença e tomei conta do Banco Nacional. E aí o movimento começou a aumentar. Com um ano já o banco tinha passado em depósito todos os bancos, exceto o Banco do Povo. Um movimento grande e tudo mais. Eu realmente batalhei, dei duro. Aí quando foi, na hora que eu apresentei o balanço a ele com o resultado, ele foi dizer, vamos fazer o seguinte. Primeiro está aqui a chave de um Jeep, que eu andava de vez. Numa dessas minhas viagens para o posto de vez, o caminhão passou por cima de mim com Vespa e tudo. A Vespa não escapou, só escapou os pneus, nem o motor escapou. E eu saí muito machucado. Eu não vai mais andar de Vespa. Eu fiquei tão ruim que vim de avião. E agora tem aqui esse Jeep. Esse é um Jeep de segunda mão, mas o uso deles, mas em perfeito estado. E o banco vai pagar o aluguel da sua casa, o telefone, essas coisas. E você tem a retirada, você é quem marca a sua retirada. Eu achei ruim aquilo, o senhor preferia que você marcasse. Não, lá faça desse jeito. E assim foi até eu sair. Saí pouco, como entrei. Meu patrimônio era um Fusca, uma casa, ali de frente à estação do trem, e o Seio da Lagoinha. Era tudo perdido. Quando saiu, voltou para o Banco Nordeste. Aí um belo dia chega um colega chamado Tavarinho, casado com uma filha de Quinta Eduardo, Conceição. Veio de Fortaleza com a incumbência de me convidar para voltar para o banco. Tinha norma dizendo que funcionário que pedisse demissão não era readmitido. Eu sabia disso. E, no caso de readmissão ou de retorno de uma licença, tinha que ir para o mesmo lugar onde estava. Mesma agência, fazer o mesmo trabalho. Eu disse, olha, o trabalho não dá. Primeiro porque eu não tenho. Tendo hoje Mossoró, Praça do Mossoró praticamente na mão, como você sabe, eu voltar para bater ficha em Porto Alegre. Não fez sentido. E segundo, o banco não aceita ninguém voltar. Ele foi Rio. Eu fez um ar de Rio. Ele disse, não, você não topa ir a Fortaleza comigo, não? Não. Ele aguardou, quando foi no fim de semana, eu fui a Fortaleza com ele. Aí cheguei lá, era o Gaio Alfredo, que tinha trabalhado em Paulo dos Ferros, na confusão lá do Jaime. Eu perguntando se eu não queria voltar para ser auditor na Delegacia de Defensor. E pode, ele achou já que eu disse que pode. Eles vão ver. Só precisa você fazer uma carta requerendo isso para o presidente. O presidente era Rubens Costa. Ele é o presidente do banco. Aí eu fiz a carta ali mesmo. O chefe do departamento, que não era o Gaio Alfredo, que estava certo, o doutor Davi levou a carta e já desceu com a nomeação. Aí tratar logo na hora. E dar posse. Tratar logo de voltar e tomar. Aí eu vim, despedi do banco e tudo mais. Eu tinha falado com o Soutinho, o Soutinho já tem um filho e tudo. Isso era 1968. Ele já estava com 7 anos. Sua amiga, que nasceu em 66, já estava com 2. Eu digo, olha, meus filhos estão crescendo, mas depois vão precisar de escola mais avançada. O meio aqui, você sabe como é. Eu estava pensando em a gente abrir agência em Fortaleza, no Recife, onde você achasse melhor. Abrir filial para o banco também ter oportunidade de crescer mais. Fernando, eu acho que está certo o que você está pensando, mas eu agora estou numa fase de muito investimento, enterrando muito dinheiro nas salinas, estou mecanizando as salinas. Eu estou sem condições. E para fazer isso tinha que aumentar o capital. E ele tinha mais de 50% do capital. Tá bom. Aí veio esse convite para mesmo na hora. Aí eu cheguei, fui fazer para ele, eu acho que o Banco Nordeste está mandando me convidar para retornar nessas pensões. Eu já lhe falei da minha pretensão de mudar em escolas melhores para os meus filhos. Eu quero lhe dizer que estou querendo me devolver ao banco
Não quero sair de supetão, quero deixar uma pessoa da sua confiança. Você me indique qual é a pessoa que eu passar tudo para ele normalmente. Apresentar a cliente dela, não ia ser fácil, ia ter tal dinheiro do banco, passar tudo. Como era fácil quando eu comecei, que eu me podia. Não, até que eu compreendo, cara, olha, patrão, você só pode achar um igual, um milhão, você não tem lugar nenhum. E então eu fui para Fortaleza, trabalhar como auditor. Pouco tempo me promover, eu era auditor auxiliar. Pouco tempo me promover a auditor. Eu fiz um curso de processamento de dados, primeiro que eu lá no banco. Logo quando o banco comprou o computador, o banco tem o melhor computador mais moderno da IBM, o Barra 360, tem 124K de memória, 124K de memória, a memória da minha agenda eletrônica. Aí fui fazer o curso. Então, os dados entravam com cartão perfurado, cartão de cartolina perfurado. Estava começando a usar a máquina de escrever da IBM, a máquina elétrica de escrever da IBM, como fonte de entrada, canal de entrada. Estavam começando a usar. E o resto era aqueles discos rígidos, as unidades de disco rígido. Os discos eram desse tamanho, um sobre o outro. Botava dentro daquele negócio, o disco ficava girando aqueles braços. Não, eram aqueles discos. E mais eram as fitas magnéticas. Fitas magnéticas imensas. Aquele rolo rodava para lá, rodava para cá. E aquilo impressionava, era uma sala cheia só dessa tralha, do hardware. E na outra, os programadores, fiz curso de programação, COPOL, PL1, sei lá das contas, nem me lembro mais do nome da linguagem que tinha. E, sem ser do ramo, sem ser da área, passei em segundo lugar no curso. A maior parte dos alunos era já trabalhavam no próprio departamento de processamento de dados. Aí me promoveram ao auditor. Fiquei encarregado na área de fazer auditoria do computador. Isso despertou uma ciumata dos outros funcionários que não quiseram fazer o curso de processamento de dados, porque não tinham capacidade também. Uma ciumata danada. E aí eu passei a sentir o peso do que é você ser... Da inveja. Da inveja, isso. Cheguei até a me preocupar tanto que adoeci de gastrite. Uma vez cheguei em casa, tive uma dor tão violenta que dei um grito e aí acordei no hospital. Aí tive a sorte de pegar um médico bom, o doutor Paulo Pessoa, me examinou, conversou comigo, pediu para eu falar para ele sobre a minha vida profissional, vida sentimental e escambau. Aí quando eu terminei, ele disse, olha, quero lhe dizer que sua doença não é no estômago, primeira coisa. Sua doença é na cabeça. É a maneira de você encarar a sua vida. Você ou muda, ou a sequência disso que você está sentindo, que começou com azia, é gastrite, você já está no processo de gastrite avançado, depois úlcera, depois câncer. O caminho é esse. Cabe a você decidir. Você quer ir por aqui, ou parar isso aqui enquanto é tempo você ficar completamente restabelecido. Eu vou lhe passar uns remédios aqui, que tudo é água suja, nenhum presta para nada. Sua doença não é do estômago. A sua maneira de se curar é essa. Mude a maneira de encarar a sua vida profissional. E para casa tem esse, ele quer saber, eu chutei a tampa do pedido. Passei a não ligar a mim. Seja lá do jeito que for. Deixa esses incompetentes aí. E era porque eu trabalhava num dos melhores ambientes de trabalho do banco, que era a auditoria, por causa da liderança do velho Alfredo, era líder, apesar de, era o chefe de fato, porque com a liderança dele, que tinha sido chefe, todo mundo adorava ele. Também todos os auditores tinham sido convidados por ele, eu inclusive. E era um ambiente fantástico, mas com essa história, essa minha chegada e logo em seguida essa minha subida sendo quarto, despertou essa ciumeira dos mais antigos. Mas aí eu toquei para frente, falei tudo pro velho. Ah, velho, está acontecendo isso, eu estou nessa situação por isso. Agora era interessante. Quem tem gastrite não pode nem cheirar a tampa de garrafa, né? Pois eu todo fim de semana tomava meu whiskyzinho. Quando chegava na sexta-feira que eu saía de tardinha do banco, já com a roda de amigos, os pontos certos para tomar cerveja ou whisky, passava a noite de sexta, o sábado, e a noite de sábado para domingo, uma maravilha. Não sentia azia, não sentia nada, completamente bom.
Aí eu contei para o médico, ele ficou admirado. Pois é, nesse fim de semana assim eu não penso em trabalho, não penso em nada. Ele está aí a razão, está comprovando o que ele fala. Não tinha tensão, né? Não tinha estresse, não tinha nada. Principalmente angústia. Você encarar um problema que você não está podendo resolver, isso acaba com você. E aí pronto. Passei a não encarar aquilo com naturalidade. Quando foi, resolveram reestruturar o departamento de relação, não, o departamento de assessoria, que era quem dava assessoria ao banco, nas áreas de marketing e de relações públicas. Dividiram o departamento em 2 divisões, divisão de relações públicas e divisão de marketing, e fizeram um curso para cada uma das 2 áreas, um curso de marketing e um de relações públicas. Aí me convidaram, o presidente me convidou para eu ir para a divisão de relações públicas. O presidente na altura já era Gilberto Silva. E ele foi quem me escolheu. Já nos conheciam, ele falou com o Costa, que era de Martim, era meu contemporâneo de Martim, disse: eu quero botar na sua divisão de relações com o Orlando. O fato é que me botaram lá. E eu enfrentei essa barra, mas Dória foi com uma lealdade, com elegância. Passou todo o serviço, tudo direito, né? Parte de editoria, como se quem editava o livro do banco, revista do banco, tudo era lá, o trabalho era feito lá, o jornalzinho diário do banco era feito lá. E agora então, passou o serviço todo na maior. E estava eu na divisão de relações do banco, com uma equipe fantástica, era uma verdadeira máquina, era uma família também, todo mundo se entendia muito bem. Tudo. Bastava estalar o dedo, trabalhar de noite, inclusive, não tinha bronca, não tinha conversa, não precisava, mas era um trabalho puxado, porque receber autoridade, hospedar, dar assistência, levar para jantar, para almoçar, embarcar, reservar lugar em hotel, comprar passagem. E aquelas pessoas mais graúdas que vinham visitar o banco, governadores e tudo, eu era quem ia pessoalmente resolver isso. Encontro de gerente, reunião de gerente na Bahia, em Itaparica. Aí a divisão, preparar todo o ambiente, alugar hotel e tal, montar toda a estrutura. Tinha um amigo, um grande amigo meu, Arlindo Barros Sá, que era ex-orientador, cunhado do governador do Acre, estava lá trabalhando com o governador, veio a Salles e me convidou para eu estruturar e implantar e dar um curso para botar para funcionar a Secretaria de Comunicação Social do governo. Consiga com o banco. Aí voltou para o Acre, o governador assinou um ofício do presidente do banco, o ofício chegou para a mão do Costa, um despacho do presidente, e Costa simplesmente: doutor Orlando, se lhe interessar, também não fui nem lá falar com ele. Fui, passei um mês lá, fiz tudo direitinho, deixei a secretaria funcionando e vim embora. E foi por intermédio desse contato com o governador e dessa minha amizade com Arlindo, que eu fui para lá trabalhar. Aí voltei, a situação estava a mesma na assessoria. Aí ele já tinha conhecido o trabalho que eu tinha escrito. Eu já tinha ido fazer palestra na Universidade Federal, a convite da universidade. Toquei para frente a minha vida. Um belo dia eu recebo um chamado do gabinete do presidente. O banco estava sem nenhum talão de cheque nas agências para fornecer para os correntistas. Aí o presidente perguntou quem botaria lá na divisão do material no outro departamento administrativo, para resolver o problema. O chefe de gabinete do presidente chamava-se Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, conhecido no banco por Totó, que foi depois governador do estado. Aí Totó disse: o presidente só tem uma pessoa, é o Orlando, que está na assessoria, na divisão de relações. Chama ele aqui. Na mesma hora, pegou o telefone, eu fui. Bateu lá, saí lá, já nomeado chefe da divisão do material. Cheguei no departamento, na divisão de relações públicas, arrumei as gavetas, limpei tudo, chamei a secretária e convocou todo o pessoal da divisão. Não avisa mais ninguém, chamou todo mundo. Reuni na minha sala, me despedi, tudinho, foi choro, foi uma merda. Uma merda total. Não avisa nada a ninguém. Saindo agora. Peguei minha parte, meus cacarecos, e fui assumir a chefia da outra divisão. O pessoal lá de cima me deu a oportunidade, eu disse: eu não vou perder. Aí fui.
E aí em 3 meses eu botei a situação do deparo em dia. 3 meses. Tinha tipografia, com pedido acumulado, com 2 quartos do tamanho desse de caçando aqui, cheio de formulário impresso até o técnico, sem formar os blocos e para ser entregue. E o banco precisando de materiais, os materiais pagos, desse jeito lá dentro. Aí eu chamei tudo, foi de dono de tipografia, inclusive os que não faziam pedido de banco, porque esse que tinha esses pedidos assim era que a Sambarcala, tinha quase um monopólio da produção de formulário para o banco. Mas desse jeito, abarcava mais do que podia apertar. Chamei, fiz uma reunião lá na minha sala do meu. E olha, já com a relação, com o nome dos tipos da tipografia, com a quantidade de pedido, a época de atraso do pedido, tinha pedido atrasado de 3 anos. E agora a situação aqui é essa. Daqui para frente, vai continuar sendo feita concorrência. Pode ganhar no preço e ganhar na qualidade, mas se tiver uma folha de papel, um formulário atrasado, uma só, não recebe o pedido. Aí, é só botar em dia, não tem problema, não tenho nada contra ninguém. Agora eu estou aqui para defender os interesses do banco que estão sendo prejudicados por vocês. E aí dando um pau, encomendar formulário em Recife, ninguém encomendava, em Salvador, as outras tipografias de Fortaleza. Eu sei que em 3 meses fui ao Rio de Janeiro, São Paulo, encomendei talão de cheque em caráter de urgência, paguei mais caro, e em 3 meses estava tudo normalizado. Foi estabelecido novos roteiros de distribuição de material com novos caminhões que eram encarregados de fazer o roteiro. Enfim, normalizou tudo. Eu estava nessa situação quando chega em Fortaleza Vicente da Costa Silva, filho de seu Afonso Silva, lá do Porto Ferro. Tinha sido funcionário do banco, eu dei curso a ele lá, e depois ele foi para Recife, estudou economia, cresceu, foi secretário do governo, secretário de planejamento do governo de Agamenon Magalhães, e nessa altura ele estava como muito amigo de César Carlos, ministro de Minas e Energia, levou ele como diretor da Nuclebras, diretor financeiro. E Vicente veio a Fortaleza exclusivamente me convidar para ir trabalhar com ele. Eu digo, vou. Depende de você conseguir com o doutor Lúcio. Já falei com ele. Estou dependendo de você. Aí no outro dia eu fui chamado no gabinete, cheguei lá, estava a mesa de reunião, o presidente na testa, o chefe do departamento, tudo em Costa, inclusive. Foi quando eu fui ver a primeira vez. Ele ainda teve que aturar essa. Espera aí, foi que ele engoliu. Quando eu fui entrando, Vicente, que estava na testa de frente, que o presidente levantou, só Orlando, meu amigo, me deu um abraço, aquele de quebrar a costela. Na frente de todo mundo. Aí foi aquela festa dos puxa-sacos que eu queria. Ai. E quando eu estava no Rio, trabalhando na Nuclebras, aí me aposentei, completei meu tempo e me aposentei. Quando saí da Nuclebras, com a saída de César Carlos e de Vicente, o general, que estava como diretor administrativo, insistiu para eu ficar com ele, trabalhando com ele. Prendeu o meu pedido de demissão 1 semana na gaveta. Eu dizendo a ele que não podia ficar, porque ele queria que eu ficasse na divisão, na diretoria financeira, e já tinha outro diretor que eu nem conheço. Eu não posso ter nada. Se o senhor não me trouxer para cá, pode me botar aqui como funcionário simples, sem comissão, eu fico para trabalhar com o senhor, que eu já vi que o senhor não serve. Mas ele tinha me visto só por causa da impressão que teve numa reunião que ele fez lá, com vários chefes dele, filhos de outros generais da Segurança Nacional, do SNI. Era só o que tinha, batia o chifre lá. Aí falaram sobre determinado assunto e eu calado. Quando foi no fim eu disse, não é nada disso que você está falando, me perdoe. O assunto é esse, resolve dessa maneira. Ficou todo mundo olhando para mim assim. Também eu só falei isso, fiquei calado de novo, até terminar a reunião e fui embora. O general ficou impressionado, porque ninguém dá valor a gente no nome do Estado do Sul. Eles só olham a gente lá no Sul, só olham a gente olhando para baixo, de cima para baixo. Como aí o general me disse que não podia me transferir de lá, a história de dizer a ele que não podia transferir, era para eu não ficar. Saí e fui embora. Aí o general, uma semana depois, ainda me telefonou. E então, senhor Alencar? Eu digo, general, eu continuo na minha mesma opinião, senhor, por favor, pode aceitar o meu pedido de demissão, porque só naquelas condições eu poderia aceitar o seu pedido. O senhor não pode, eu prefiro
não ficar, que eu não teria um ambiente adequado para eu trabalhar numa diretoria que o diretor eu nem conheço. E o meu cargo é de confiança. Aí tirei umas férias, fui passar com Regina em Caxambu, numa estação d'água daquela para outra, tem várias. E eu estava numa delas, que eu não me lembro qual, quando chega um telefonema. Raimundo Soares, ligando para mim, queria falar comigo, gente, queria que eu fosse ajudar ele na Alcanorte. Aí eu fui. Fiquei na Alcanorte com o Raimundo até a transferência da Alcanorte para cá. O doutor Tarcísio me convidou para vir para o não, doutor, eu estou fazendo um curso de inglês, já comecei umas 8 ou 10 vezes, nunca terminei, estou pertinho de terminar. O meu curso de inglês eu prefiro ficar aqui. Aí pedi demissão. O diretor da área, que era Raimundo Soares, tinha perfeito tudo, me pedindo para eu ficar. O novo chefe de gabinete do Tarcísio, na história lá, me pediu. Aí saí de lá. Aí chegou o irmão de Regina, Manuel Viana, tinha se elegido deputado federal, aí foi lá no Rio de Janeiro insistir para eu vir tomar conta dos negócios dele enquanto ele ia para o Brasil. Era o último lugar do Brasil que eu poderia chegar para morar um dia. Eu não queria para fazer isso. Eu já tinha escolhido Morro do Chapéu, na Bahia, para morar. Por que Morro do Chapéu? O banco, um agente lá e fez uma monografia sobre o Morro do Chapéu, fotografias coloridas. Senhor Segador. Uns dados da cidade, 1.000 e tantos metros de altura, tem uma bomba e tal. Lá é Cidadezinha pequenininha. Chapada Diamantina lá, né? Por ali, não sei, é no interior da Bahia. Depois eu passei lá, nessa viagem que eu fiz de carreta com o Dedé, nós passamos lá. É Chapada Diamantina lá. Olha. Aí Manuel chegou para esse pedido, eu não quis faltar, porque eu gostava muito de Cabo Velho. Aí fui para Fortaleza. Aí estou lá até hoje. Eu sabe como arrependido, mas não tem mais jeito. Aí passou-se um tempo, papai adoeceu, operou-se em Recife. Ele já tinha se operado da próstata de Natal e disse que ele iria viver mais 5 anos. Não, os primos, parentes, Edmar, Aldo, Tio Vicente, o pessoal não me falaram nada. Eu não sabia desse detalhe. Ele foi operado a primeira vez de quê? Primeira vez de próstata, Natal. Ele já tinha câncer e disseram que ele iria viver mais uns 5 anos. E o tempo foi passando, uns 9 anos mais ou menos, ele começou a aparecer com problema de perda de sangue pelo intestino. Aí levei para Recife, aí dessa vez já fui eu que levei. Foi a primeira vez que ele voou, admirador da aviação e tudo. E eu levei ele de avião para Recife. Que ano foi isso, mais ou menos, filho? Ah, meu filho. Ele morreu em 67. Isso foi em 66. Lá o doutor Salomão, que me operou, ele me disse que fez o exame do raio-x, essa história toda. Aí me disse que ele estava com problema de tumor no rim, em cima do rim, e ia tentar operar para ver o que é que podia fazer. Operou, o tumor do rim não pôde mexer, era pequeno ainda, não pôde mexer, porque era muito próximo à artéria renal, na zona de alto risco, mas o câncer maior, o tumor era no duodeno. Tirou o câncer do duodeno e deu mais 1 ano e meio de vida a ele. Aí já ele falou para mim. E ele se recuperou, ficou aquela fotografia que vocês têm aí, dele, mamãe com ele no braço, lá em Paus Ferros. Ele estava ali depois da cirurgia, muito bom. Aí eu trouxe eles, mais papéis de mim, trouxe eles aqui para Mossoró. Meu tio, me permite interromper. Nesse meio tempo, o senhor soube da gravidade da doença, através do médico. O senhor chegou a participar manhã alta ou preferiu... Mamãe soube. O senhor contou... A família toda. E vovô? Até porque a conversa dele, não, ele era muito inteligente, ele percebeu. Pelo que ele conversava comigo, eu ouvia ele falar dentro de casa, eu sabendo de tudo, eu notei que ele percebeu. Só isso. Mas nunca chegamos a dizer claramente, não, se eu tenho 1 ano e meio de vida, ninguém ia fazer um negócio desse. E ele foi levando a vida e tudo. Morando aqui em Mossoró, eu tinha cuidado das coisas do bolso escuro, prestando conta a ele. E um belo dia eu fui a Fortaleza, um dia de domingo como hoje.
E o Fortaleza, quando eu passei lá para me despedir, dizer que ia sair, ia passar uma semana em Fortaleza, depois então vem aqui. Maria. Alencar. Deve estar dormindo. Aqui, mais não. Vamos seguir, meu tio. Né? Bora? Vamos. Então, eu fui dizer que tem uma certa umas contas. Aí tinha umas coisinhas anotadas na caderneta. Eu até tinha guardado. Aí eu disse, não se preocupe não, você não está me devendo nada não. Não, vamos embora, eu não quero. Eu sei como é que eu estou me sentindo. Ele já pressentindo, né? Está sentindo umas coisas diferentes. Até que eu estava em Fortaleza e recebi a notícia com um raio amador que ele tinha morrido. Uma dessas. Aí eu nem voltei no carro, que a estrada era ruim na época. Telefone nem pensar. Peguei um avião e vim para cá. E esse mesmo avião mandei buscar sua mãe. E ele estava morto e tudo. Mandei esse avião buscar a velha falsa. Tia Evarista, que já vinha doente há bastante tempo, com os ferimentos, umas coisas, problemas de circulação, estava lá no São Paulo, fazendo dela ali perto de Astro, e Terezinha toda cuidando dela e tudo, fazendo um banho matinal, trocar de outro, que ela tinha muito cuidado com ela. Aí, quando passou o avião, só esse avião, Pedro morreu e esse avião vai buscar a menina dele para o céu. Quem tinha dito a ela? Como é que história é essa? Que Pedrinho bonzinho lá em Mossoró, pode escrever por todo mundo. Aí quando foi tarde, a boca da noite chegou. Bateu lá para dizer, olha, vem avisar que Pedro morreu. Então, menos de 30 dias depois morre Zé Martins. De repente. Lá em Natal. E logo em seguida, alguns poucos dias depois, Terezinha tinha terminado de arrumar ela direitinho na cama, que era um quarto pegado na sala da frente, e foi lá para dentro cuidar da vida da casa. Aí eu vi, começou a ouvir tia Evarista conversando, e dando boas gargalhadas, boas risadas, a conversa mais animada do mundo, e só ouvia ela falar, não ouvia outra pessoa falar. Aí chegou e falou, mas você está conversando com quem? Tá doido, não está vendo não? Pedro e Zé Martins aí? Bota cadeira para eles dois aí. Ela disse, se arrepiou todo dia, ficou morta de medo. Aí botou dois tamborins, então ela apontou assim. E a conversa continuou, e ela com medo tirou o timbre e foi lá para dentro. Passou-se. E Vicente teve uma contrariedade muito grande lá em Natal, era diabetes. A diabetes era bastante alta. A diabetes subiu muito, ele entrou em coma. E então, na hora que iam tirando ele, vamos recuar um pouco. Em seguida, a morte de Zé Martins, pouco dia depois, morte de Evarista. Depois desse diálogo. Depois desse diálogo e tudo mais. Não dizem que quando a pessoa começa a ver quem já morreu, está perto de ir também? Já está uma perna lá e outra cá. Pronto. Os laços. Aí que Evarista vai e morre. Isso num período inferior a 2 meses. Foi um negócio mesmo de arrepiar. Nesse ínter, que Vicente tem, logo em seguida a morte de Evarista, que Vicente tem esse problema. Aí quando vão saindo com ele na maca para botar na ambulância para levar para o hospital, ele de passagem assim no corredor da casa dele. Aí, Leopoldina, e a missa de Evarista quando é? Que história é essa, assim? Missa de Evarista não está vivo? Não, deixa pra lá. Levaram para o hospital, foi um dos 4 que eu vi morrer. Foi ele, lá em Natal. Morreu no dia exato que completou 60 dias da morte de papai. Então foram 4 mortes em 60 dias. O senhor pulou de Tijúlio? Não, Júlio foi depois. Sim, Júlio foi depois. Os 4 foram eles, papai, Zé Martins e Evarista e Vicente. Eles foi assim. Era coisa que seria de admirar que tinha sido previsto. Era, e todo mundo na família achava que ia primeiro era Padre Júlio, porque era o mais doente, tinha diabetes, tinha tudo, não tinha a menor dieta com nada. Andava com um pedaço de rapadura no bolso, ainda estava com paletó de caco, um pedaço de rapadura num lado, carne assada com farinha no outro bolso, banana socada aqui dentro,
só com coisa que a Palmira não deixava ele comer em casa. Ele passava no mercado, comprava, estava no bolso, passava o dia beliscando aquilo. Era a dispensa dele. Era. E ele soube, avisaram ele, à medida que foram morrendo os irmãos, ele foi sabendo. Tidedé, que o caçula, um ano mais novo do que meu pai, já tinha um tempo, mais de um ano, que estava com um processo complicado na garganta, e ele não falava mais. Horrível. E eu cheguei em Natal, fui visitá-lo. E começando, ele fala, perguntando pro papai, né, porque eram muito unidos. Bota a cadeira mais pra cá. Ele me perguntando, além de conviver, ele me queria muito bem, e muito mais ainda papai, que era o irmão um ano mais velho que ele, eram os dois foram crianças juntos. Aí perguntou a mim pro papai, Pê, aí tia Rita por detrás dele, dizendo pra mim, ele tá perguntando por Pedro. Aí fez assim pra eu não falar nada, que papai tinha morrido e tal, pra ele não ter um choque. Ah, ele vai bem, mandou um abraço, disse qualquer hora dessa vem ele ver aqui. Aí entrei no clima e mandei ver. Satisfeito e tudo. Aí fui-me embora. Deixa. E não consegui convencer Padre Júlio de não falar nada. Padre Júlio foi visitar ele. Bonzinho, estava ele com as bananas dele, a rapadura do bobo. Foi visitar o Dedé. Quando chegou lá, pediu no tempo notícia dos irmãos. Se ele dava notícia dos irmãos, fazia tempo que não via, sentindo já a falta, né? Aí esse rapaz tá morrendo tudinho, cara. Vai morrer o Pedro. Desse jeito, tia Rita ficou pra morrer. Tá morrendo tudinho, vai morrer o Pedro, morreu o Zé Martins, morreu a Varista, morreu o Vicente. Só tá ficando nós mesmo. Aí disse que Dedé teve uma bala. Depois disso foi definhando, pouco tempo morreu também. Matou o outro. Resultado, Padre Júlio ficou com a fornada porque demorou mais. Ainda perdeu uma perna com a extravagância dele, deu gangrena numa perna, cortou a perna. E foi, morreu com uma perna. Foi. E depois, aí ficaram Padre Chico, que era dos mais velhos, Coutinho Celso, que era dos mais velhos. Agora que era casado com duas irmãs, era Júlio e o do outro, que era casado, dois irmãos com duas irmãs. Não era não? Não era Júlio e outro irmão não, ou só era ele? Dona Palmeira. Mulher só tinha, na família do meu pai, da irmandade do meu pai, só houve uma mulher. Tia Laura, que morreu muito novinha, com 24 anos, eu não conheci viva, e tia Varista. Porque Júlio casou no mesmo dia, Júlio com Dona Palmeira casou no mesmo dia que outra pessoa, no mesmo dia com a foi. Aquele dia de Dona Palmeira. Os irmãos casados com meus irmãos. Foi, o irmão da Era Palmeira. Padre Júlio e Tidedé, que é o caçula. Ele com Palmira e Tidedé casado com tia Rita. Dois irmãos com duas irmãs, né? Dois irmãos com Pronto, dois é irmãos. isso. E para completar, dois irmãos delas duas casaram, um com a filha de Tidedé, com a sobrinha, e o outro com a filha de Júlio, sobrinha também. Olha. Expedita Murim, casado com a filha de Padre Júlio e da irmã dele, que é Palmira, e Joaquim Murim, casado com Lourdinha, filha de Tidedé e de tia Rita. Eu tive o prazer de indicar a Dona Palmeira para o Instituto Histórico de Geográfico. Quando ele indicaram, morreu. Já se guarda. Eu tive com ela algumas semanas antes dela morrer. Boa, lúcida, cabeça melhor do que a minha. Aquele livro era muito bom, né? Sobre os Amorim. Bem interessante. Bom de Amorim. Foi só isso, meu filho. Você mostrou aquele. Do meu conhecimento. Esse é mostrar no computador, acho que... Cadê aquele? Yolanda, e essa viagem de vovô Pedro de avião com o senhor para Recife, mesmo com um problema de doença, deve ter sido uma realização para ele, né? Para ele foi uma coisa. Apesar dele doente, tinha perdido muito sangue durante todo o tempo, de vez por outra uma transfusão de sangue. Graças a Deus não faltava gente oferecendo. Ia lá no banco. Ia lá no banco oferecer. O avião era um avião, que avião era? Era de um amigo meu, esse avião era de Alcides Belo. Era. Agora, ano passado, foi lá em Fortaleza, Alcides Belo. Alcides Fernando da Silva. Ele que acompanhou o desenvolvimento da aviação o tempo todo, desde o começo. Tinha livros sobre Santos Dumont. E tinha muito ligação com Aldo, nosso primo Felipe Celso, que era piloto, na época era piloto do Estado. Enfim, eu não realizei meu sonho de
me brevetar. Voei, aprendi a voar, voei solo, vim a Mossoró, lá de Recife, foi lá em Recife que eu aprendi, mas a dificuldade era muito grande para se conseguir uma porta examinadora da FAB. Sim, você não conseguiu não, porque... Não terminei, não consegui, foi o tempo que eu fui embora para Fortaleza, aí abandonei. Aí eu tinha, por influência do meu pai, também por aquela influência de aula, uma criatura muito querida minha. Aldo era um piloto experiente, né? Muitas horas de voo. Milhares de horas de voo. Acho que é importante já agora falando, agora, sobre o seu pai, que seu pai pensou que não ia mais casar, não foi? Aí doou a herança de todos os irmãos, não foi? Como é? De que seu pai... Não, porque o Poço Escuro ele já comprou, já bem maduro, não foi? Foi, quando resolveu, depois que resolveu casar, ele casou com mais de 30 anos. E a mamãe já tinha quase 30. Eu até acho que o Poço Escuro comprou o Antônio Cristalino, né? Antônio Cristalino, que era dono do Poço Escuro. Então, aí, queria ver papai isolar uma pessoa, se dissesse que essa pessoa era... Sabe? Papai não tolerava. Um quirana, né? Não gostava. Depois eu cheguei em Fortaleza, sei por influência dessas coisas, eu também nunca fui muito viciador de pessoas assim. E era de Francisco. Francisco morreu querendo ganhar ele, já não era miserável. Eu quero deixar isso registrado. Porque Francisco era seguro na família. Desde a concepção dele ele era precavido, preventivo. Tudo bem. Mas você chegasse na casa dele, você não via. Tacanheza ali, sabe? Era. E como ele sabia tratar as pessoas, era tanto ele de um lado como Tia Zeneida do outro, porque Tia Zeneida, em matéria de forno, de forno, ninguém chegava perto. Era onde era Camboquinha? Fazer comida e fazer bolo. Falada, bem falada. Tia era conhecida. A mão dela é fogão. Tio, o senhor não acha que essa peculiaridade de esse pessoal, uma parte dos nossos parentes mais antigos, ser muito seguro, não foi uma influência do meio que foi criado naquelas secas grandes, não? Também, e também pelo fato de sobrevivência foi criado. Também era assim, o estudo era esse, quer dizer, o sentido do que eles faziam era sempre ter uma reserva. O nosso próprio avô, Joaquim Gomes, O senhor não conheceu? Não. O vovô Quinquim, ele deixou moedas de ouro e prata enterradas em alguns lugares. A última notícia que eu tive dele ele passou no São José, morava lá o velho Quinquim Clemente, pai de Clezinho, pai de Geraldo Gugel, morava ali o velho Quinquim Joaquim Clemente, eram amigos e tudo. Passou lá, desceu, uma carona, Corra da Sela e tudo. E as pessoas que observaram, ele tirou a corona quando se apiou, porque passou a filha da sela do cavalo, e trouxe a corona para botar encostada ali no alpendre, no lugar onde ele estava sentado. Todo mundo notou que a corona estava excessivamente pesada, principalmente nos bolsos de detrás. E quando ele encostou a corona no chão, ouviram um tintilar, característico de moeda. Quem me contou isso foi Geraldo. Geraldo Gugel? Não dele ter presenciado. Quer dizer que dessa viagem que ele foi, provavelmente ele foi enterrar isso. Não voltou com esse dinheiro, com certeza. Não tem relato disso, mas ele ia com esse dinheiro para algum lugar. E ele sempre levava dinheiro assim para as viagens grandes que ele fazia, para o Piauí para comprar gado. Aí levava o dinheiro. Quinquim também ia para o Piauí comprar gado? Também. Nessas viagens ele tinha os pontos onde ele parava. Como o vovô Bergelão, tinha os pontos onde ele parava. E ele era muito brincalhão, tinha uma via brincalhona. Em cada fazenda daquele, onde ele já tinha o ponto certo de pernoitar, ele já era conhecido. Pode continuar aqui. E mamãe me contava muito, para você tentar se lembrar também, mamãe nos contava muito que tinha onde morava uma moça velha e tal, eram da fazenda também. E ele sempre que chegava, ô de casa, cadê as tubivas daqui? Né,
Não tinha essa? É. E tinha outra também, em outra fazenda, que era muito gozada. Fazia muita festa com ele e tudo. E na hora do jantar, botava sempre uma guitarra com batata cozinhada. Para ir quebrando as forças da turma. A ideia era essa, né? Comer logo, botava e demorava a botar a mesa com a alimentação normal. As pessoas iam logo comendo batata ali enquanto chegava. Aí quando a comida chegava, já não estava aquele arroz muito grande para comer. Vi muita gente fazer. Era usual. Era. E ele comendo batata e a comida demorando, e ela de tanto vinha lá, olhava a batata ainda rendendo no aguinaldo, porque o pessoal conhecia a marmota. Aí ela dizia, podem comer batata, temos batata. Temos batata, seu Quinquim, pode comer batata. E essas duas passagens que eu me lembro muito de mamãe contando. Ele chama a outra abelha de tubiba. Tubiba é uma abelha, né? Tubiba é uma abelha e vive muito escondida, não é fácil você descobrir uma tubiba. Eu chamo Dona Alice e a irmã dela é tubiba também. Cadê as tubibas daqui? Ainda são né? Estão lá, todas aqui. E meu avô Quinquim era assim. Quando adoeceu, começou a ficar doente, não sei se acabou quem se lembra dele. Não conheceu ele também não. Aí ele começou a ficar confinado no quarto. Aí começaram a passar o comando das coisas para Tio José. Mãe Guilherme era mais nova que ele, 20 anos. Quando Mãe Guilherme casou, tinha 20 anos de idade, ele 40. Quando ela morreu, ele tinha 60 e ela 40. A nossa ligação com o pessoal lá de José Vieira da Silva Santiago, lá da data do Santiago. Do Santiago, que é um parente seu que tá aqui. E você vê, Clima, é Geraldo Pinto de Mesquita, tá numa briga velha que ele tá cego, sabe? Dá de boa esperança que é o São Martírio, sabe? É. Você vê como ele tem tradição oral, ele tem 77 anos. Teve uma época que eu andei me interessando em fazer isso, que Jaceguara faz hoje, né? Explorar a via neurológica das pessoas. Mas pelas minhas pesquisas, rápido de cabra, passagem, eu descobri que a gente ia parar em fim de padre. Que diabo é que eu vou chamar um negócio desse?